dia para vocês que estão aí. Vamos continuar, né, nosso estudo. Lembrando, tia, que pode deixar o pessoal aí hoje de novo, se puder, tá bom? Ontem a gente começou a falar sobre as áreas de influência, né, do mordomo cristão, e eu quis a participação de vocês. E hoje a gente vai continuar, porque ontem a gente focou muito nesse primeiro âmbito de influência, que é o eu, né, que é a nossa própria vida, que é o nosso próprio universo ali que o Senhor nos deu, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E hoje a gente vai falar sobre as outras áreas. Bom dia, tem um monte de gente dando bom dia aí. Vou mostrar o espiral. Eu vou dar uma recapitulada. Aí, ontem a gente focou, né, como eu falei, nesse corpo, alma e espírito, e aí a gente vai analisando hoje as outras áreas de influência. Queria lembrar para vocês que as áreas de influência do mordomo cristão é como quando a gente joga uma pedrinha na água. Não sei se vocês já repararam, que começa assim uma ondinha pequena e ela vai aumentando, até aquele círculo, né, ou aquela elipse se alastrar, né, pela água, a ponto de a gente perder a dimensão para onde ela vai. Ela vai se espalhando e aos nossos olhos parece que ela terminou, mas na verdade ela se espalhou tanto que a gente não está mais vendo ali tão próximo na água onde a gente jogou a pedrinha, o nível de influência, o nível de proporção, a proporção que aquilo tomou. E aí, ontem eu fiz um desenho, a minha caneta, eu passei para o hidrocor, mas eu acho que a caneta ainda vai continuar melhor. Qual que tá melhor? Acho que é o da caneta ainda, né? Para poder enxergar na... Eu acho que o colorido mostra melhor as áreas, Nath. Entendeu? Né? Tá melhor. Vamos botar aqui. Vai me dizendo, tia, porque às vezes para mim tá aparecendo assim melhor em um, por causa da câmera mesmo, mas para vocês está aparecendo melhor no outro. Essa elipse que eu fiz ontem, eu mostrei essa aqui, que é a mesma, tá, gente? É só pra vocês terem uma noção. Aqui é como se eu tivesse jogado a pedrinha aqui e tivesse ido alastrando, ó, na água de um lago, ali onde a gente pode imaginar. E esse aqui eu passei pro hidrocor, porque ontem eu não estava em casa, então eu fiz na caneta, né? Aí hoje eu fiz no hidrocor. Então aqui a gente tem a área do eu, que é essa pequenininha aqui do círculo. Aí essa proporção de influência, lembrando que a gente está falando de influência, de domínio, de governo, e esse domínio não é um domínio de controle. Lembra? Porque o domínio de controle é uma mordomia que não passa pela adoração, como tia Vana estava citando na oração. É um domínio de fazer valer o reino, de fazer valer as leis do reino, de fazer valer as verdades do reino, de paz, alegria, do espírito e de justiça. Então aqui a gente começa na proporção do eu, que fala do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E ontem a gente ficou bem aqui, nessa partezinha, a tia Vana até fez uma observação, falando como que era importante a gente estar com essa sementinha, né? Esse núcleo bem resolvido, para que todas as outras áreas não tivessem sofrendo a influência da contaminação que pode haver aqui. Aqui é onde acontece a nossa santificação, nosso crescimento espiritual, o cuidado com a nossa alma, o cuidado com o nosso corpo, o nosso cuidado com o templo, né, com a nossa saúde, o nosso relacionamento com Deus, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento de verdade acontece aqui. Como que a gente faz isso? Ontem a gente deu, né, alguns exemplos, administrando bem, por exemplo, o nosso tempo, cuidando bem daquilo que a gente come, de como a gente usa o nosso tempo para o lazer, que não é errado, mas
importante estar bem dividido, a importância de falarmos não. Ontem a gente viu isso também. A gente falou muitos pontos onde a gente pode, que a gente citou de maneira prática de como a gente pode cuidar do nosso eu. E a intenção dessa parte desse nosso estudo é que a gente tenha de uma maneira mais palpável, mais prática, como que a gente pode cuidar da gente e dessas áreas de influência, como que a gente pode exercer essa influência, tá bom? Então, a intenção é ser prático, para que a gente possa alcançar isso de uma maneira não tão só na área do pensamento. E aí eu pedi para que vocês participassem aí nos comentários, fossem me dizendo o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala do cuidado em cada uma dessas áreas de influência. Aqui nós temos o eu, aumentando aqui nós temos a área de influência da família, acho que está dando para ver. Aumentando mais um pouquinho aqui, eu tive que botar essa cor porque eu não tinha outra, gente. Eu sei que o amarelo é um pouquinho mais difícil de ver. A gente tem a área de influência da vizinhança ou da comunidade onde a gente está, né? Os nossos vizinhos mesmo, as pessoas que moram ao nosso lado, na frente da gente, ali na nossa rua, bem a nossa comunidade, a nossa vizinhança. A gente aumentando mais, a gente tem a área de influência da nossa igreja local. Nós, como bons mordomos, não deixamos de congregar, frequentamos e congregamos numa igreja local. Então, nós também exercemos influência nessa igreja local, nesse corpo de Cristo, que acontece aqui, especificamente. E aí a gente vai aumentando para a sociedade, né, que é o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as nações, toda a terra, onde o Senhor quiser nos confiar. A Bíblia diz que é para a gente pedir as nações como herança ao Senhor. Então, quando a gente influencia a sociedade, a gente pode começar no nosso bairro e essa expansão ela não tem limites no globo terrestre, ela não tem limites em cada canto. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para eles, naquele contexto onde Jesus falou isso, nós somos os confins da terra. Para nós, os confins da terra pode ser lá o Japão. Então, a gente não tem esse limite de simplesmente ficar, não, eu sou dessa cidade, eu sou desse bairro. Em todo o globo terrestre, nós exercemos uma área de influência. E se a gente continuar aumentando aqui, porque, como eu falei, essa espiral, ela não tem fim, ela vai até onde o Senhor desejar que vá, e o nosso Deus é um Deus sem limite, é um Deus que não acaba. Então, ele faz infinitamente mais e vai além, infinitamente além daquilo que a gente pensa, imagina. Essa espiral continua aumentando. Eu dei um exemplo aqui, ó, tá mais clarinho, mas eu acho que está dando para ver, tem outra lista aqui, que é o mundo espiritual. Quando a gente exerce influência no mundo espiritual também, um lugar que aparentemente, uma dimensão que aparentemente é menos palpável para nós, mas que engloba todas essas outras áreas que a gente está vendo aqui. Então, eu coloquei ainda mais uma espiral falando desse mundo espiritual, e a gente pode ir aumentando isso, porque nós viveremos de eternidade em eternidade com o nosso Senhor, e ainda há muitos mistérios que a gente não conhece. Essa espiral, ela vai aumentando à medida que o Senhor confia em nós, à medida que nós crescemos em graça, estatura, em conhecimento diante do nosso Deus. E quando a gente está ativo, entendendo, consciente em todas essas áreas, a gente está praticando o reino. A gente está implementando a cultura do reino. A gente está multiplicando o reino. Então, aqui ficou a espiral aqui para vocês, que a gente falou um pouquinho ontem. Ontem, como eu falei, a gente ficou aqui, nesse meio aqui, do eu. E hoje a gente vai para a área da família e vai continuar nas outras. Na área da família, eu queria que vocês já fossem pensando aí como que eu posso exercer de maneira prática
a minha influência de mordomia cristã, a minha influência como mordomo cristão, como ministro do Senhor, como dispenseiro da graça, tudo que a gente já viu até aqui, no meio da minha família, seja na minha família nuclear, como no meio da minha parentela. Como? Por exemplo, eu pensei em algumas coisas e queria que vocês colocassem aí para mim alguns exemplos, tá bom? Eu tô falando para vocês colocarem porque a minha intenção é instigar vocês a pensarem isso de maneira palpável, para que a gente não fique só com todo, apesar de a gente ter visto bastante coisa prática, a gente não fique só com toda uma bagagem de informação, mas que a gente consiga aplicar isso no dia a dia. Por exemplo, na área de influência da família, quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou exercendo uma boa mordomia cristã. Quando eu honro as pessoas da minha família, por exemplo, servindo a elas, respeitando as pessoas da minha família, por mais que às vezes uma pessoa não concorde com o modo de pensar da outra, não concorde com o estilo de vida da outra, mas ela está ali honrando, ela está tratando com respeito, está tratando com amor, está falando bem com essas pessoas, está falando de maneira carinhosa, de maneira amorosa, está participando do meio familiar, né? Participando das confraternizações, da convivência familiar. Isso também é uma boa mordomia, uma boa influência na área da família. Por exemplo, quando a gente tem um bom convívio com esses familiares e preza muito por esse bom convívio, quando a gente perdoa com facilidade, quando a gente pensa primeiro neles do que em nós, a gente está praticando uma boa influência na área da família. Por exemplo, quando a gente mora na mesma casa que alguém e lava uma louça e pensa, será que essa pessoa está cansada? Será que minha mãe está cansada? Será que meu filho está cansado? Será que não sei, né, que às vezes a gente mora com a avó, com a tia, com o irmão, com a irmã. Será que essa pessoa que mora comigo está cansada? Sabe uma coisa que eu acho uma boa mordomia, que é um gesto muito simples, mas eu acho que fala muito sobre a pessoa que está ali, é quando, por exemplo, tem algum tipo de alimento que está acabando. Vamos supor assim, tem uma fruta, tem 3 laranjas. E a pessoa que está ali chega morrendo de fome, pode ser o filho. Chega ali em casa morrendo de fome e ele come as 3 laranjas. E ele não pensa, será que mais alguém nessa casa vai querer essa laranja? Será que se eu não é melhor eu comer uma só para que sobre para outra pessoa? Outra coisa, por exemplo, simples que a gente faz, que eu acho que alivia muito a convivência ali no lar. Quando a gente pensa no outro em pequenos gestos, por exemplo, se eu beber toda essa água da garrafa da geladeira, para quem não tem o filtro, né, que sai gelado também. Se eu beber toda essa água e não encher, a próxima pessoa que vem atrás de mim, ela vai ter água gelada igual eu tive? Ou se eu for no banheiro e não verificar se eu deixei o vaso de maneira adequada para a próxima pessoa usar, será que eu estou cuidando dessa pessoa? Será que ela não vai querer chegar num ambiente e também se sentir agradável, se sentir num ambiente agradável como eu estou? Ou então, quando, por exemplo, tem aqueles almoços em família, sai às vezes, né, uma agulhada daqui, outra catucada daqui. Será que eu estou apaziguando a situação? Será que eu estou querendo ficar ali para ver as fofocas da família? Será que quando eu nem vou para esse tipo de confraternização, mas depois eu fico perguntando para as pessoas o que aconteceu, só para eu ficar por dentro, como a gente bota, né, entre aspas, dos babados do almoço, ou daquela festa, ou do que aconteceu ali naquele mês, será que eu estou sendo um bom mordomo? Ou será que eu sou um bom mordomo quando começa esse assunto, eu consigo apaziguar o ambiente? Será que eu estou sendo um bom mordomo quando eu não vou, mas eu desejo que tudo corra bem? E quando alguém vem me contar alguma coisa que aconteceu, eu não quero saber, no sentido de não fazer fofoca para mim? Será que quando eu decido não expor algum parente, alguma coisa que eu sei de alguém, principalmente quando ele não está,
Será que eu não estou exercendo uma boa mordomia cristã quando eu faço isso? Eu não estou resguardando ele? Será que eu não estou cuidando dele? Mesmo que eu não goste tanto dele, ou mesmo que ele não esteja ali, será que eu não estou cumprindo bem a minha missão? Será que eu estou sendo uma sobrinha, um sobrinho, uma tia, um tio, um primo confiável? Será que a minha família pode confiar em mim, abrir a casa deles para mim? Será que eu vou ficar reparando em como está a casa deles? Ou será que eu vou ser uma pessoa agradável, uma visita agradável? Será que eu vou colaborar? Será que eu vou perguntar se eles estão precisando de alguma coisa? Será que eu estou orando pela minha família? Será que eu estou me colocando como um intercessor da minha família, tanto da família nuclear quanto da minha parentela? Será que eu estou cumprindo ali a minha função naquele grupo bem? Será que eu estou mostrando o Senhor de uma maneira agradável? Existem parentes meus que nunca entraram numa igreja, mas convivem comigo todos os dias. Será que eles conseguiram enxergar Jesus de alguma maneira? Será que quando eu erro com essas pessoas, eu peço desculpa? Será que quando eu sou mais ríspida com um, com o outro, porque isso é normal no meio da convivência, eu demoro para pedir perdão? Será que eu estou sendo hospitaleira com essas pessoas? Todas essas perguntas que eu estou colocando para você, eu também tenho feito para mim. Será que eu estou sendo hospitaleira com essas pessoas? Será que eu recebo bem essas pessoas na minha casa? Será que eu tenho me isolado com os meus desejos egoístas, como o Senhor já falou para nós na palavra, que aquele que se isola é egoísta, está pensando só em si mesmo? A Bíblia diz que, acho que deixa eu ver, eu botei aqui, 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negam a fé e são piores que os descrentes. Será que eu estou com a mão estendida para ajudar a minha família quando eles precisam? E aqui eu queria colocar assim, às vezes eu tenho um jeito de ajudar que é diferente do seu. Às vezes uma pessoa dá um suporte financeiro, por exemplo, quando algum parente está precisando. Outra pessoa ajuda estando mais presente. Outra pessoa ajuda com um determinado tipo de cuidado quando alguém precisa, por exemplo, quando está doente. Outra pessoa é uma ótima conselheira. Outra pessoa é mais prática, mais resolutiva. Ela cuida de algo burocrático que a família está precisando. Cada um do seu jeitinho. Mas será que nós estamos sendo um bom mordomo cristão? Será que eu estou me negando a literalmente falar da vida de alguém da minha família, falar mal dessa pessoa, e não necessariamente diretamente, mas com aqueles comentários, sabe? Você viu? Fulano não foi de novo, fez isso outra vez. Ah, mas é porque... Ah, eu penso assim. Eu penso comentários que parecem inocentes, mas na verdade estão destilando veneno no meio. Será que seus parentes, quando estão perto de você, eles precisam tomar cuidado, pisar em ovos, porque você explode à toa? Ou será que eles se sentem acolhidos, se sentem bem servidos por você, pela sua alegria, pela sua paz? Será que quando você entra na casa de alguém da sua família, você leva paz? Ou você leva aquele ambiente tipo, ai, lá vem ele. Não, peraí, a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar, com o que vai fazer, com o que vai pensar. Será que você está controlando as pessoas da sua família? Será que você está tratando elas como sua posse? Ou você está tratando elas como pessoas? Pessoas importantes que o Senhor colocou bem perto de você. E antes de eu abrir aqui para vocês, eu queria já subir um pouquinho. Nesse mesmo pensamento, eu queria que a gente fosse para a vizinhança. Se você está tratando a sua família com esse nível de mordomia, pensando em servir, em proteger a vida deles, em proteger a história deles, em guardá-los, em apaziguar, em estar ali representando o Senhor bem no meio deles. Muitos têm famílias que não são cristãos. Você consegue levar esse pensamento um pouquinho além para os seus vizinhos? Você consegue levar esse pensamento, todo esse comportamento que eu falei aqui para a família,
com o seu vizinho? Ou será que você está sendo aquele vizinho que gosta de saber do que está acontecendo na casa do outro? Você é aquele vizinho que gosta de saber o que aconteceu ontem, quando 2 horas da manhã estava tendo uma discussão e você botou o copo na parede para ficar ouvindo? Ou será que enquanto você ouviu a discussão do vizinho, você começou a orar e interceder para que o Senhor traga paz e intervenha na vida dele? A Bíblia diz lá em Provérbios 3:29, assim: não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Será que a pessoa que está morando perto de você, está confiando em você, é exposta por você? Você fala mal dela? Mesmo quando vocês têm algum tipo de problema ali, de arranhãozinho, porque um fez um barulho até mais tarde ou não, você fala com educação? Ou você critica o seu vizinho? Você espiona a vida dele? Ou você intercede por ele? Como que o seu vizinho olha para você? Você é alguém que participa de uma maneira agradável do corredor de um andar, por exemplo, se você mora num prédio, ou na vila onde você mora, ou na ruazinha onde você mora? Você é um vizinho agradável ou você é aquele vizinho que arruma problema com todo mundo? São coisas tão simples, gente. São coisas tão simples. Quando a gente entra no elevador e dá bom dia, a gente está sendo um bom vizinho. A gente está praticando a mordomia cristã. Uma vez, eu tenho Deus me deu esse testemunho, né? Eu entrei no elevador e tinha uma vizinha minha que na época estava com crise, estava com síndrome do pânico, já tinha tentado suicídio. Eu entrei no elevador e falei, bom dia. Aí entrei no elevador, bom dia ou boa tarde, não lembro, acho que era bom dia. Aí eu entrei no elevador e fiquei quietinha, né? E aí ela ficou olhando pra mim, eu falei, ai meu Deus, será que eu tô com dente sujo, né? Com a testa suja, sei lá. Eu fiquei pensando. E aí ela falou assim, poxa, você pode vir aqui na minha casa? Nunca tinha encontrado ela. Eu falei, eu? Aí ela, porque você, não sei, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente em você, eu quero essa coisa diferente que está em você. Por favor, vem na minha casa, conversa um pouco comigo, você pode... Aí ela falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou cristã. Eu sabia, você pode orar por mim? Gente, eu só dei um bom dia. Às vezes, um bom dia que você dá pode mudar o dia inteiro de um vizinho seu. Porque você entrou no elevador e sorriu. Porque você foi ali na padaria, né? Se você não mora em prédio, e sorriu. Porque você chegou no portão da sua casa e acenou para alguém. Será que você está dando bom testemunho? As mulheres, por exemplo, que estão discutindo com os maridos, será que está dando bom testemunho? Ou será que seu vizinho é exposto porque você está gritando com seu marido dentro de casa? E aí você está expondo o seu marido para os seus vizinhos? São coisas pequenininhas, simples, que a gente vai exercendo essa área de influência, né? Exercendo essa influência nessas áreas que vão fazendo toda a diferença. E lembrando para vocês que sempre que a gente é fiel numa área menor, eu já cheguei aqui na terceira, a gente vai recebendo áreas maiores da parte do Senhor para exercermos essa influência. Então me digam aí, até onde eu fui, até essa vizinhança. Vocês estão com alguma ideia mais, além do que eu falei, de como a gente pode exercer essa mordomia de maneira saudável? Com alguém dentro de casa, estendendo a mão, servindo, com o nosso vizinho. Será que vocês conseguem refletir alguma atitude que vocês tiveram ou não tiveram e podem passar a ter? Pensa aí, vai colocando aqui nos comentários. Eu vou falando da igreja local. Enquanto eu estou falando da igreja local, coloca aqui nos comentários para mim. Não fiquem com vergonha, não. Para a gente poder participar, para a gente poder compartilhar. Porque às vezes quando a gente não traz à tona coisas simples, palpáveis, coloca num papelzinho, lista o que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém hoje. Quando a gente às vezes não faz isso, a gente deixa de praticar coisas que não custam nada pra gente. Coisas que não custam absolutamente nada no nosso dia. Mas a gente acaba deixando de fazer porque a gente está distraído. Passou desapercebido. Vamos pensar,
Coloquem aí para mim, tá bom? Vão colocando aí, eu vou falando da igreja local. Depois da vizinhança, a gente tem essa área da igreja local, né? Que a gente sabe que muitas pessoas entram na igreja local esperando que seja um ambiente de pessoas perfeitas, de pessoas extremamente celestiais, anjos querubins. Mas a gente sabe que somos feitos, a igreja local é feita de pessoas. A igreja local é feita de pessoas imperfeitas, de irmãos mesmo, do mesmo Pai, convivendo junto no mesmo lugar. Assim como a família, assim como os vizinhos que estão perto de nós. Aqui, Lívia botou. Olivia que botou foi sendo mais presente em termos de cuidado, de atenção. Exatamente, Lívia. Às vezes a gente, principalmente com as pessoas que estão mais perto de nós, né? A gente fala, não tenho tempo, estou com tanta coisa para fazer. Às vezes, quanto maior a intimidade, mais a gente se sente na liberdade de dizer, não tenho tempo. Ah, não consigo fazer isso não. Ah, pede para outra pessoa. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? A gente deveria exercer com mais atenção esse serviço às pessoas que estão próximas a nós, que o Senhor nos deu. Como eu disse lá, de 1 Timóteo 5:8, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Vamos botando mais aí, Lívia já botou um. Voltando para a igreja local. Nós precisamos entender que somos um grupo de pessoas imperfeitas, habitando na casa de um mesmo Pai, irmãos. Então, nós precisamos entender que, além desse corpo de Cristo, que nós já falamos na área da mordomia, nós precisamos facilitar a convivência na casa do nosso Pai. Nós precisamos evitar mimimi. Quantas vezes a gente deixa de estar no ministério porque se aborreceu com alguém? Ou então a gente ficou triste porque alguém não deu bom dia pra gente, não deu a paz do Senhor. A gente sabe que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, mas cheias do Espírito Santo, não é isso? Então ali a gente tem tantas maneiras de exercer nossa boa mordomia. Por exemplo, quando a gente é submisso ao nosso pastor, a gente está sendo um bom mordomo cristão. A gente está facilitando muito a vida dele. Eu não estou falando de vocês acatarem tudo sem pensar, sem filtro. Ainda mais hoje, que infelizmente em muitos lugares a liderança não pratica a palavra com zelo, como por exemplo acontece aí na Efraim. E aí a gente precisa ficar atento, não andar distraído, mas saber como falar, saber se portar, não falar mal da sua liderança, não falar mal do seu pastor, não ficar falando. Às vezes a gente, em vez de ir lá marcar um gabinete, um horário com o pastor e perguntar, questionar, trazer nossas dúvidas, a gente fica falando mal com um ou com outro sobre o nosso pastor, o nosso líder. Isso é uma rebelião. Que nós possamos ser boas ovelhas. Tudo isso começa a ser tratado no nosso eu. Passa pela honra do pai e da mãe, do marido, da esposa, o cuidado com os filhos, a honra com a pessoa que mora ao nosso lado, até chegar lá com os nossos irmãos, com a nossa liderança, com o nosso pastor. Deixa eu ver o que mais que vocês botaram aqui. Dar uma palavra de amor, conforto, um sorriso. Exatamente, Gilmara. Quantas vezes chega um assunto pra gente e a gente fica, muitas vezes, botando lenha na fogueira. Ou então falando assim, mas eu não tenho nada a ver comigo, isso não é problema meu. Se tá ali, se tá no nosso meio, se Deus permitiu que você estivesse ali, traz uma palavra de amor, uma palavra de conforto, traz um sorriso a essas pessoas, traz a presença. Às vezes aquela pessoa não conhece a presença de Deus, seja na família, na vizinhança, e você está ali para mostrar a presença de Deus. Às vezes aquela pessoa tem a presença de Deus, mas naquele momento ela foi tomada por aquela situação, as emoções dela afloraram e você chegou ali de uma maneira branda, desfazendo esse furor, trazendo ali um sorriso. Às vezes a pessoa está triste, está passando por um monte de problema, e em vez de uma crítica, você estendeu a mão. Você está sendo um bom mordomo.
Sheila, achei que fosse a Chile. Sheila botou: ser disponível, ajudar, socorrer, mesmo que não seja meu cargo. Lembrar que somos membros de um mesmo corpo. Exatamente. Na igreja, exatamente. Às vezes, isso aí é uma coisa muito boa que Sheila falou. Às vezes a gente está vendo a pessoa do departamento ao lado com uma necessidade, mas a gente é medíocre. A gente fala, não, mas eu não me foi mandado fazer isso, não é meu papel fazer isso. Às vezes, a gente está vendo, por exemplo, o chão molhado, a gente não pega o pano de chão para limpar, por quê? Porque não é minha função fazer isso, tem gente para fazer. Minha função é fazer essa outra coisa aqui, esse pensamento medíocre. Então, quando a gente não tem esse tipo de pensamento, quando a gente ajuda, quando a gente faz além do nosso papel, então a gente lembra que a gente é membro do mesmo corpo e o que eu faço interfere no seu. A Teté botou: diante de todos que me cercam, sempre age assim, através da palavra do Senhor. Alguém me diz: você precisava ser menos liberal, mas gosto de ajudar todos, em especial meus vizinhos. Entendi, tia. Às vezes a gente ajuda tanto que a pessoa fica: gente, peraí, calma aí, você também não precisa fazer tudo para todo mundo, você também não precisa ajudar todo mundo. Eu conheço gente assim. Mas se a sua intenção está passando pela adoração, e se é esse o jeito que o Senhor colocou dentro de você de servir, sirva. Seja uma boa vizinha. Esteja disponível quando tocarem a sua campainha. Você ser uma porta aberta para o seu vizinho. Não é para botar a pessoa dentro da tua casa enfurnada lá, para nunca sair. E aí, às vezes, você deixa de dar atenção às suas tarefas, porque você está ali tricotando com a vizinha. Mas você está com a mão estendida. Você está acessível aos seus vizinhos, aos porteiros, se você mora num prédio. Você é uma pessoa agradável. Você ajuda, você estende a mão. As pessoas podem contar com você. Você não está ali de 007 escondido. As pessoas podem contar com a sua ajuda. A Gilda botou: quando meus vizinhos estão precisando de uma pessoa para conselho, estou ali naquele momento. Isso mesmo, Gilda. Quantas vezes, aqui Lívia botou: sermos pacificadores. Exatamente, quantas vezes um bom conselho, uma oração, uma palavra que pacifica, muda uma situação. Quantas vezes, ainda mais onde a gente mora, gente. Onde a gente mora, ou na igreja, isso muda. Muda. Onde eu morava, aí em Salvador, uma vez começou uma discussão no nosso andar. E aí o vizinho da direita começou a brigar com o vizinho da esquerda, e os dois eram brigões. E aí começou aquilo, e a nossa porta era no meio. Tinha dois, eu e meu vizinho do meio eram cristãos, e esses dois da ponta não eram. E aí começou uma discussão, e a gente estava com a porta aberta nesse momento. E aí uma mulher, você já sabe, né? Uma mulher criticando o marido da outra, e a mulher criticando o da outra, e começou aquilo. Eu falei: Senhor, o que eu faço? E a gente só chegou ali na porta e falou: calma, gente, peraí, vamos resolver de uma outra maneira. E aí eles olharam para nossa cara assim, tipo assim, alguém chegou falando num tom diferente. E aí um ficou emburrado daqui, o outro ficou emburrado dali, mas aquela discussão, aquela coisa inflamada, parou. Outra vez, uma vizinha entrou no elevador, deu bom dia para outra. A vizinha que morava no 9 deu bom dia para minha vizinha de porta. A minha vizinha de porta não respondeu. Foi para casa. Aí a vizinha do elevador foi atrás dela, ensandecida, porque, assim, falando horrores. Só que ela bateu na casa de quem? Na nossa. Ela bateu, aí, e falando, a gente não tinha aberto a porta, porque a gente não tinha entendido. Aí ela tocou a campainha, a gente foi abrir. Aí ela: cadê a mulher do elevador que não me deu bom dia? Que absurdo! Eu não sei o que. E aí a gente olhou, a gente falou: e agora? O que a gente faz? A gente sabia onde a vizinha morava. Mas a gente falou: calma, a senhora quer uma água? Não fica assim não, não começa seu dia desse jeito. A gente começou ali a falar do Senhor para aquela vizinha. E a vizinha foi acalmando. Aí ela: eu bati na casa errada. Aí ela foi acalmando. A gente falou com ela, serviu ela ali de alguma maneira.
acalmou ela estava indo trabalhar, a gente, calma, não fica assim não. Aí no final ela falou, obrigada, na verdade eu bati na casa certa, porque eu tô tendo um dia tão difícil já, e vocês me ajudaram. E aí os vizinhos todos achando que ela estava brigando com a gente, mas a gente fechou a porta e agradeceu a Deus, porque o Senhor usou a gente para interferir na situação, porque se ela batesse na casa da vizinha, não ia dar certo, porque as duas eram conhecidas como as vizinhas barraqueiras. Então, às vezes, a gente tem pequenas atitudes que mudam o cenário. Aqui, Tia Shirley botou, às vezes as pessoas só precisam de alguém para falar sobre si e acabamos julgando e falando, dando opinião, quando só precisamos abraçar, orar, acolher, dar atenção. É verdade, tia. Às vezes a pessoa confia, abre, desabafa, a gente quer resolver a vida da pessoa, criticar a pessoa, julgar a situação, ser advogado da situação, e ninguém pediu nada pra gente. Às vezes um simples abraço, um simples eu entendi o seu lado, muda o dia, muda o emocional de alguém. É muito verdade isso. Quantas vezes a gente precisa pensar nisso, da gente acolher mais e criticar menos, da gente querer resolver menos o que a pessoa falou e abraçar mais a pessoa. Eu até botou aqui, já são 7h07, gente. Eu vou ler o de Tia Teté, depois vou encerrando. As pessoas passam na minha porta, diz bom dia, tia, e eu respondo, Deus te abençoe. Às vezes eu estou na cozinha, mas respondo a mesma frase abençoada, Deus te abençoe. Um Deus te abençoe fala muito, tia, de verdade. Porque as pessoas elas vão reconhecendo em você até esse tipo de autoridade, de te pedir a bênção, de te falar um bom dia. Falar o bom dia dela é diferente. É a sua oportunidade de abençoar alguém que simplesmente passou por você e te deu bom dia. E você, além do bom dia, abençoou a vida daquela pessoa, abençoou o dia daquela pessoa. Quantos exemplos pequenos, quantas atitudes pequenas. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente deixa de fazer isso? Porque a gente não está no bom dia, ou porque a gente não está afim, ou porque a gente nem parou para perceber se a gente pode fazer ou não. Tudo que chega nas nossas mãos para fazer é uma escolha. Se alguém te der bom dia, é uma escolha se você vai responder bom dia ou não. Se alguém sorrir para você, é uma escolha se você vai responder sorrindo ou não. E são pequenos gestos que passam pelas nossas decisões todos os dias. E de maneira simples, pequena, modesta, a gente vai fazendo a semente do reino germinar, como a Bíblia diz, até se tornar aquela árvore grande que dá sombra às pessoas. Thaís falou, tia, até a mim, a distância, eu não tia, até a mim e a distância eu vi. Ah, até a distância ela ouve o Deus abençoe e faz tão bem. Às vezes, um louvor que a gente está cantando está mudando a vida de alguém, a gente não sabe. Uma vez, uma irmã, numa igreja, entrou no banheiro cantando louvor e tinha uma outra irmã na cabine do banheiro chorando porque tinha perdido um filho. E essa irmã simplesmente entrou para lavar a mão, cantando ali sobre o Senhor, cantando um louvor. E a pessoa que estava dentro da cabine recebendo uma resposta de Deus, porque a outra entrou louvando enquanto lavava a mão. A gente não faz ideia de como um simples gesto de adoração ao Senhor pode estar respondendo, transformando a vida de quem está do lado. E assim, para eu encerrar o de hoje, né? E assim na nossa igreja local. A gente já falou, já esmiuçou bastante essa parte do corpo de Cristo, da igreja local, mas para que a gente possa levar esses pequenos gestos para lá, para que a gente facilite o convívio, para que a gente fique menos de cara emburrada, para que a gente seja mais leve, para que a gente queira servir o outro, como a gente já falou, antes de ser servido, para que a gente não fique olhando se estava bom, se não estava, se o louvor estava direito, se não estava, se a cadeira estava alinhada, se não estava, se a irmã da porta deu bom dia, deu a paz do Senhor, se não deu, se a roupa de alguém está amassada, se não está. Ah, gente, que a gente possa elevar isso para compartilhar tudo o que tinham, para sentar na mesa e partilhar a presença de Deus e desfrutar da presença do nosso Pai. Então, são pequenos gestinhos. Quando você não se nega a assumir um cargo, quando você não se nega
a trabalhar, quando você pega um departamento e vai até o final, quando você diz, você pode contar comigo, eu empenhei minha palavra, eu estou até o final. Eu não vou largar isso, não. Quando você não escandaliza o corpo, a gente está exercendo a boa mordomia também na igreja local. Thaís botou até costumo fechar os olhos e escuto o louvor. Até quando escuto essa pessoa me faz bem. É isso. Então é isso, gente. Hoje a gente deu alguns exemplos práticos. Já são 7h11, eu vou parar. Amanhã a gente vai, se Deus quiser, para a parte da sociedade e do mundo espiritual, que são duas partes muito importantes. Que vocês hoje possam reparar no dia de vocês e pensar qual o pequeno gestinho que eu vou fazer aqui que vai mudar a vida dessa pessoa. Como é que hoje eu vou mudar a vida de alguém que está passando do meu lado? No ônibus, no